Olá, alunos, vamos analisar agora essa questão. Como sempre, primeiro a gente realiza a leitura da questão adequadamente, mas sempre lembrando que esta questão foi modificada. Ela era originalmente uma questão de múltipla escolha, que nós transformamos em questão de certo ou errado, certo? Então vamos à análise da questão. Pendrive é um dispositivo portátil de armazenamento com memória flash que permite que os dados nele contidos sejam lidos, gravados e regravados. Será que isso está certo? Em primeiro lugar, vamos analisar ponto a ponto, é claro. Pendrive é um dispositivo de armazenamento portátil? Porque ele diz pendrive é um dispositivo portátil. Sim, porque o pendrive é pequeno e o termo portátil vem de portabilidade, da questão de ser removível, de eu colocar num computador, gravar os meus dados num pendrive, retirar esse pendrive e levar para um outro computador. Então, de fato, o pendrive é um dispositivo portátil, isso sem dúvida nenhuma. Depois ele diz, de armazenamento com memória flash. Aí é interessante porque nós temos vários tipos de memória em um computador, mas a memória que equipa o pendrive é chamada de memória flash. Isso é importante, a memória flash é uma memória, primeiro, de leitura e escrita. Segundo, é uma memória não volátil, isso quer dizer que ela não perde os dados na ausência de energia elétrica. Interessante, então, sim, o pendrive é uma memória volátil, professor? Não volátil, porque ele não perde os dados na ausência de energia elétrica. Segundo, o pendrive, quando tu pode gravar os dados no pendrive? Pode. Pode ler os dados desse pendrive? Pode. Então, ele também é considerado uma memória de leitura e escrita. Então, quando a gente fala sobre o pendrive, já que ele possui capacidade de leitura e gravação, já que os dados não são perdidos na ausência de energia elétrica, qual é o tipo de memória que utilizamos para gravar dados no pendrive? É a memória flash, que tem justamente essas características que eu acabei de indicar, que permite depois que os dados nele contidos sejam lidos, gravados e regravados. Está aí a parte final que eu indicava como uma capacidade de leitura e escrita, porque tu pode ler os dados do pendrive, tu pode gravar e pode também regravar. Certinho, então, nada a discordar sobre essa questão. Sempre lembrando, então, características do pendrive, uma a mais que não apareceu aí, mas é legal a gente debater, é que o pendrive utiliza o que nós chamamos de conexão USB. Então, o pendrive é um dispositivo portátil, isso está correto, tem armazenamento de memória flash, é de leitura e escrita e também utiliza por padrão conexão USB. Aí nós fechamos bem certinho quase tudo que se conhece para efeito de provas de concurso sobre pendrive. É claro que ainda tem a questão da capacidade de armazenamento que outras questões podem pedir, e aí é bom lembrar que hoje em dia os pendrives possuem capacidade de armazenamento na casa dos gigabytes, é o mais comum, mas já existe pendrive na casa dos terabytes. Então o padrão para pendrive é capacidade na casa dos gigabytes, embora exista pendrive na casa dos terabytes já. Mas o mais comum seria 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. Isso é o mais comum em relação a pendrive. Mas, como eu disse, existem pendrives de capacidade maior do que essa. Então, tem pendrive lá de 128 GB, de 256 GB, tem pendrive de 1 TB. Sim, já temos pendrive nessa capacidade de armazenamento. Ok, pessoal? Bem, então se essa questão ficou certinho, na próxima aula nós continuamos com mais questões sobre conceitos de informática. Essa foi sobre conceitos básicos e dispositivo de armazenamento de dados. Até a próxima questão, então, bons estudos!